À vontade. Graças, paz, boa noite para todos. Amém. Pedir vocês aqui licença, vocês estão presencial. E para os irmãos que vão entrar na live, divulgar aqui esse livro meu, que é o livro Os Sete Olhos de Deus. Livro que vai falar sobre dons espirituais. Você que gosta do ministério profético, gosta de também aprofundar no hebraico, no grego, está aqui. Colorido, um livro com muita qualidade, tá? Ó, contracapa aqui, a orelhinha, o hebraico aqui, no final para você conhecer. Se você quer adquirir esse livro, o link para você comprar através do Mercado Livre está aí nas descrições, e eu tenho certeza que esse livro vai trazer muita edificação para você, que é o primeiro capítulo, onde eu falo sobre a amendoeira, os olhos ou os sete olhos de Deus. Então, é isso, ok? Irmãos, nós estamos falando sobre o Yom Kippur, porque agora, dia 23 de dezembro de 2025, nós iremos começar 10 dias de oração. E por que esses 10 dias de oração? Porque no primeiro dia, que é o dia 23, vai ser o ano novo bíblico, tá? E aí, é do dia 22 para o 23, né? E aí, nesse ano novo bíblico, no espaço de 10 dias, tem um negócio chamado Rosh Hashanah, cabeça do ano. Eu vou explicar para você de uma forma muito simples, para todos os irmãos aqui, principalmente aqui do Brasil, entender. Não tem aquela campanha que nós também fazemos, eu faço também no YouTube, 12 dias de oração para 12 meses de bênção, que é o projetando 2000 e tanto. O entendimento é quase o mesmo, tá? Só que esse entendimento do Yom Kippur ou do Rosh Hashanah é 10 dias. Do dia 1º do ano novo bíblico até o dia 10. São os dias, né? Dos quais Deus abre os livros, dá sentença, dá decreto. Deus, ele vai registrar o nome de pessoas, o que essas pessoas fez, deixou de fazer. Então, são 10 dias que nós vamos estar em oração. E aí o último dia vai culminar no quê? No grande jejum. Um jejum total, sem água, sem comida, sem nada. Um jejum total. E todos os anos a gente faz isso. Esse ano não vai ser diferente. Vamos guardar também o jejum do Yom Kippur e vamos transmitir isso aí às 24 horas. Nós vamos transmitir então. E o dia específico vai ser do dia 1º de outubro até o dia 2. E já vou explicar logo aqui no começo também que de uns 3 ou 4 anos para cá, eu tenho feito o jejum no mesmo horário de Israel. Israel está às 6 horas na frente da gente, entendeu? No fuso horário. Então, quando é meio-dia aqui, lá é 18 horas. E aí, desses últimos 4 anos, no começo não, no começo eu fazia no mesmo horário daqui. Nos últimos anos eu tomei essa atitude, junto com os irmãos, da gente começar, quando os judeus começam o jejum lá, nós começar aqui também. Só que lá é 18 horas e aqui vai ser meio-dia. Então, do meio-dia do dia 1º de outubro até o meio-dia do dia 2, nós vamos estar em jejum e vamos transmitir esses 24 horas de jejum o tempo todo aí nas redes sociais. Então, você é o nosso convidado especial para estar participando ou presencialmente ou via internet, ok? Hoje, nós iremos falar de vários assuntos sobre o Yom Kippur, vários. 2 específicos é a abertura do livro
e o julgamento. Abertura do livro e o tribunal de Cristo. Tá? Primeiro versículo que eu quero que você abra aí, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Na outra live ou no outro vídeo, eu esqueci de falar aqui para o pessoal que está acompanhando no YouTube, para marcar o joinha, o gostei, o like, se inscrever caso não é inscrito. Quando eu começo a ler aqui o esboço aqui, eu esqueço de tudo, aí que eu fico concentrado aqui e não lembro. Então, marca, compartilha, manda para alguém essa ministração, esse estudo, e hoje nós temos muita coisa para falar aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, para ser mais exato. Vamos ler? Diz assim, portanto, todos nós devemos comparecer diante do que, irmãos? Do tribunal de Cristo. Aqui é uma referência do Novo Testamento, lógico, mas o apóstolo Paulo, ele tem na sua mente, na sua mentalidade, a mesma situação do Yom Kippur do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os judeus, então, se apresentavam diante de Deus no tribunal, que era no dia do Yom Kippur. E agora Paulo vai fazer uma substituição, nós vamos falar sobre isso no final. Agora ele está falando não só do tribunal de Deus, de Hashem, não, ele está falando do tribunal de Cristo. A fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja boas ou más, ou mal. Então, esse versículo é a mesma informação de forma diferente. Porque o judeu iria então guardar o Yom Kippur, participar do Yom Kippur, porque ele sabia que nesses dias Deus iria fazer, sabe o quê? Julgar ele. E julgar por quê? Pelas obras que ele iria desenvolver. E, como tem algumas ministrações ainda a fazer, várias na verdade, sobre esse tema, eu vou dedicar uma ministração dessa, só para falar o que são essas obras. O que a gente faz nesse período, desses 10 dias e nessa época, para que nós possamos receber de Deus bênçãos no próximo ano, na próxima jornada. Eu não disse para você, não falei do paralelo entre a campanha Projetando 2000 e que é que a gente faz 12 dias de oração para 12 meses de bênção. O que a gente quer não é gerar bênçãos para o ano, do mesmo jeito é o entendimento do Yom Kippur para um judeu, entendeu? Mesmo entendimento. Aí, vamos ler um outro versículo também, antes de eu mostrar aqui a imagem para vocês, a primeira imagem. Romanos capítulo 14, abre aí também. Você vê que as coisas estão conectadas. É lógico também que é o mesmo cara que está falando, o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. O texto vai dizer assim, mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, que despreza o teu irmão? Quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei com tanta vontade de ampliar mais esse versículo aqui, aprofundar, pegar essa palavra julgar, desprezar, só que quando eu faço isso, o esboço fica grande demais, esse já está grande, mas eu deixo para uma outra oportunidade de fazer isso. Porque não é só o ato da gente criticar alguém, julgar alguém, ele está falando aqui também de desprezar alguém. Mas vamos lá. Aí o versículo continua dizendo,
Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. O que eu estou fazendo contra o meu irmão? O que eu estou fazendo contra outra pessoa? Será que eu não tenho consciência que eu vou estar diante do tribunal de Cristo? Será que eu não tenho essa consciência que eu serei julgado por Cristo? O problema, irmãos, nos dias de hoje, é que a teologia da hipergraça está dando tanto favorecimento para as pessoas, é tanta coisa boa, entre aspas, que as pessoas não têm medo mais de nada. As pessoas já estão se sentindo imunes a qualquer coisa. E até imunes ao tribunal de Cristo. Aí eu posso xingar, eu posso falar mal, eu posso enganar, eu posso pegar dinheiro dos outros e não pagar e não estar nem aí, eu posso dar calote, eu posso, sei lá, pecar, me prostituir, que também é pecar contra o outro. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo, já está tudo resolvido, já está, né? Mas olha a mente, olha a consciência de Paulo. Será que vocês não sabem que vocês vão comparecer diante desse tribunal? Para quê? Vai ser julgado aí. Só que olha o detalhe bacana quando a gente pesquisa o original. Qual é a imagem, qual é a ideia que Paulo tem desse tribunal? E aí, nós vamos ver aqui essa expressão no grego. Põe aí, Job, a primeira imagem. Põe aí a primeira imagem aqui. Isso. Aí, nós temos aqui então, vou chegar para cá, essa palavra aqui, ó, bemá, é a palavra tribunal. Aí, tribunal de Cristo. Bemá tuou Cristo. O que é que significa essa palavra? Degrau, estrado ou plataforma. Muda o conceito, porque tem outra palavra no Novo Testamento, outra palavra grega para tribunal, que é crino, tá? Inclusive nós vamos falar dela aqui, eu acho também, até o final. Que aí tem a ver com tribunal. Olha essa imagem aqui, irmãos. Aqui é um homem representando Jesus, tá? E aqui nós temos uma pessoa que está diante de Jesus, ou diante desse tribunal. Jesus está sentado aqui, talvez você não está enxergando tão bem, mas ele está sentado aqui, numa espécie de banco de cimento, como se fosse uma arquibancada, tá? Então, ele está aqui, e quem é essa pessoa aqui? Qual é o uso dessa palavra, bemá? É isso que nós queremos entender aqui agora. Pois bem, bemá refere-se ao assento elevado, aonde o juiz se assenta para ouvir as causas das pessoas e também para pronunciar uma sentença. É um lugar onde ele se assenta. Porém, essa palavra bemá, ela é muito utilizada no contexto esportivo, né? Coloca a próxima imagem, João. No conceito esportivo, aí, olha aqui como muda. Olha aqui Jesus aqui, está aqui uns atletas correndo, eu botei o atletismo, que é um dos mais conhecidos da época, até da época grega. Então está aqui os atletas correndo, o juiz ficava em uma arquibancada. Se você lembra daquele filme esqueci o nome, do Gladiador, no Coliseu, tinha uma arquibancada especial para as autoridades máximas, lembra? O cara ficava lá de cima lá, e de lá ele ficava dando ordem, faz isso, faz aquilo, põe fulano, Então,
É mais ou menos isso. E aqui então, Jesus está aqui sentado numa arquibancada, e ele então está olhando os atletas correndo, e ele vai julgar esses atletas. Julgar em que sentido? Quem ganhou, quem perdeu, quem chegou atrasado, quanto tempo e tal. Então, essa palavra, ela é usada muito nesse contexto. O uso bíblico em Atos, também nas cartas de Paulo, indica um tribunal romano. Aí nós temos aqui outras pessoas, outros ilustres da história grega. Pilatos também tinha uma cadeirinha dessa para sentar e para julgar, para ver as pessoas desenvolvendo ali o seu esporte. Também nós temos aqui o tal do Festus, que é um filósofo muito conhecido, e Gálio também. Então, preste atenção, ali então, a dinâmica muda. Põe a outra, Job, imagem, próxima. E aí, está aqui, esse é o resultado, inclusive, eu não anotei no meu esboço não, mas vale a pena citar. Lembra da coroa de glória, a coroa de justiça que Paulo fala? Ou a coroa incorruptível e a coroa não corruptível, que Paulo fala principalmente em 1 Coríntios capítulo 15, é um modelo aqui, era um modelo grego. Lauréis, se eu não me engano, é uma palavra muito usada. Tem até um hino antigo que fala dessa palavra lauréis. Na verdade, essa coroinha aí, que era uma planta, que depois do cara ser coroado, ela ia secar e morrer. Por isso que Paulo fala da coroa corruptível, que ela vai secar e vai se desfazer. Que é a coroa que se dava para um vencedor de algum esporte naquela época. E Paulo faz a comparação que aquela que o atleta recebe vai secar e morrer, mas a que a gente recebe de Cristo, não. É uma coroa de glória, é eterna e é poderosa, tá? E aí imagina, se você então saísse na rua com uma coroa dessa daqui, todo mundo ia saber que você era um atleta vencedor. Agora faz o mesmo paralelo no mundo espiritual ou na dimensão celestial. Você no mundo espiritual usando uma coroa dessa. O que os anjos vão falar? Ali, ó, lá vai o vencedor. Que ele dali passou na terra, uns perreios, uns problemas, dificuldades, mas ele conseguiu vencer, ele chegou até aqui. É mais ou menos assim. Então essa palavra também, o uso histórico, é em relação aos jogos gregos. Bemá era um assento aonde os juízes avaliavam os atletas e entregavam para eles o prêmio. Todos nós hamos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para receber isso aqui também. Só que não essa, né, perecível. Nós iremos receber uma incorruptível coroa. E o julgamento, segundo a palavra e segundo esse entendimento, é parecido com esse. É um julgamento de quem foi bom e de quem não foi, de quem venceu ou de quem perdeu, de quem ultrapassou os limites e quem não conseguiu ultrapassar esses limites. Esse julgamento vai ser, vamos pegar aqui o contexto então de Romanos capítulo 14, que tem também essa palavra. Você engana o seu irmão? Então o entendimento é que eu estou numa corrida, e nessa corrida eu tenho que ser justo, eu não posso trapacear, eu não posso, o Eduardo está aqui correndo juntamente comigo, eu pezinho nele aqui para ele escorregar e cair. Não posso fazer isso. Eu não posso dar uma rasteira nele. Não, eu tenho que ser justo. E aqui, lógico que o contexto aqui está falando de prejudicar em outras esferas, mas o entendimento é o mesmo. Ou seja, todos nós estamos na corrida da vida. Todos nós estamos nessa estrada porque nós queremos chegar num destino. O destino do atleta, do atletismo, é chegar até o final e passar a faixa e dizer, eu sou o vencedor. E a nossa, irmão? E a nossa é o céu. Ganhamos, vencemos, cheguei. Com muito suor, com muita dificuldade,
No meio do percurso, talvez eu caí, me machuquei, contudi o músculo, precisei de Jesus me curar, e aí o processo da sua vida, de cada um vai, mas no final você diz, cheguei, glória a Deus, alcancei, e agora eu estou diante de Cristo para receber a minha coroa. Ou, para alguns, não. Para alguns ser julgados pelas suas más atitudes. Então, o tribunal de Cristo, e esse entendimento grego, é interessantíssimo de nós vermos. Quando a gente fala de tribunal dentro da Bíblia, não tem como correr do outro assunto, que é o livro da vida e o livro da morte, ou o livro dos mortos. Porque no livro da vida ou no livro dos mortos, que nós vamos falar aqui agora, está registrado, gravado, escrito, o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu mereci receber é uma memória, é o que chamamos de memorial. Tem aquela história que a gente fala assim, quando você estiver prestes a morrer, ou quando você morrer, o povo conta essas histórias, né? Vai passar um filme da sua vida, é basicamente isso, só que vai ser um livro que vai contar toda a sua vida, e eu imagino a sua vida sendo julgada, e os anjos com esse livro na mão, aí é a minha cabeça, tá, irmão? Não fica indo pela minha cabeça de pudim, não. E os anjos contando toda a história, falando, nessa parte ele errou, nessa não, isso aqui, mas isso aqui ele sobressaiu. Vai ser mais ou menos isso. Porém, é agora que nós vamos... Nos outros anos, eu não levei essa mensagem, essa ministração, para a linha de interpretação, ou para o paralelo que eu quero fazer esse ano. Esse ano eu quero fazer um paralelo. Qual é o pensamento judaico e qual é o pensamento cristão? No pensamento judaico, eu vou participar desse tribunal anualmente, todos os anos. Todos os anos eu tenho que comparecer diante do tribunal de Deus para me receber uma sentença, uma justiça, de bênçãos, se eu for então, se eu me colocar diante desse tribunal e participar assim certinho do Yom Kippur, com as obras que eu tenho que fazer, com um grande jejum, com o meu arrependimento, o meu aquebrantamento, então eu tenho na minha consciência que Deus pode me dar um ano abençoado. Só que o ano que vem eu vou ter que participar disso de novo. E assim gera o quê? Essa mecânica, esse mecanismo. No entendimento cristão, não. No entendimento cristão, na verdade, houve uma evolução disso. E aí o que eu quero fazer aqui hoje é a gente chegar num consenso, de chegar ao ponto de crer que podemos viver e experimentar dos dois âmbitos. Porque, na verdade, os discípulos, os apóstolos de Jesus, que escreveram isso aqui que eu acabei de dizer para você, Tribunal de Cristo, eles têm também na sua mente o mesmo entendimento judaico da época. Só que agora eles evoluem. Eles passam por uma outra visão. E é isso que a gente quer falar. Só que primeiro eu tenho que falar para você sobre o livro da vida. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 32, se você quiser abrir aí, para a gente ler junto. Do versículo 30 ao 35, já põe a próxima imagem aí, que é do livro da vida. Pronto. Sefer. Está aqui o Sefer, o livro da vida. Ha-Raim. Ha-Raim. Sefer Ha-Raim. Aqui em Êxodo capítulo 32, irmãos, a partir do versículo 30, diz o seguinte:
No dia seguinte, Moisés avisou o povo: vós que cometestes uma falta muito grave. Vocês cometeram algo muito terrível, em outras palavras, né? Contudo, olha o que ele está falando. Contudo, eu vou subir ao Senhor e buscar uma expiação para o vosso pecado. Qual é o cenário aqui? Deixa eu explicar para você antes de continuar lendo. O cenário é o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Eles tinham acabado, entre aspas, de sair do Egito. E na ausência de Moisés, eles pegam os seus ouros, os colares, os brincos, tudo que tinha de ouro, derrete e faz um bezerro de ouro. E adora, e se prostitui, e faz uma série de coisas. Irmãos, o pecado era para que eles viessem a ser exterminados da face da terra. Só que o intercessor chamado Moisés era um cara de Deus, tá? Ele viu aquela cena, tudo que tinha acontecido, aí você lembra, ele quebra o primeiro exemplar das 10 tábuas da lei, ele quebra, pá! Fica indignado com o pecado do povo, mas aí depois que acalma, ameniza, é o que nós estamos lendo aqui. Então, o pecado de vocês foi terrível. Eu vou subir ao Senhor e buscar para vocês o quê? Uma remissão dos pecados. É aí onde que é a origem, aí é onde que nasce o Yom Kippur. E como nasce o Yom Kippur, automaticamente está entrelaçado o livro da vida. Pois bem, vamos continuar lendo aqui? Diz assim: retornou, pois, Moisés à presença do Senhor e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, Deus, agora, Senhor, portanto eu rogo a tua misericórdia para que lhes perdoe o pecado. Meu Deus, Moisés, ele é muito ousado nisso aqui. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escrevestes. Olha que doido isso. Já eu explico. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, e conduz agora o povo para onde eu te orientei. E eis que o anjo do Senhor irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim o Senhor castigou os israelitas com doenças avassaladoras, portanto, exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro para cultuar. Então preste atenção. Primeira referência, a primeira expressão bíblica que fala do livro da vida é aqui. Quando Moisés, ele tem a consciência, ele tem a ideia de que há um livro onde o nome das pessoas está escrito e as obras das pessoas estão escritas ali. Ele sobe ao monte para buscar remissão e ele declara: Senhor, eu sei que tem aí um livro com o memorial, a história de cada um de nós aqui. E eu vim aqui buscar remissão, e olha só, se o Senhor não perdoar esse povo agora, o Senhor pode tirar o meu nome daí também. Pode tirar o meu nome daí. Olha o intercessor como ele é, né? Ele está disposto o líder, né? Esse é o verdadeiro líder. Ele está disposto a sofrer junto com aquele povo. Ele não tem culpa no cartório,
mas ele está disposto a sofrer a mesma punição para que Deus viesse livrar aquele povo. Por isso que Moisés é chamado também de protótipo de Jesus. Porque não foi isso que Jesus fez? Morreu pelos nossos pecados. Só que Moisés não chegou a esse extremo. Jesus chegou. Porque o pecado da humanidade era muito grande. Moisés, ele consegue mudar, entre aspas, a opinião de Deus, e Deus então declara. E é o bom que aqui, que nesses versículos, Deus fala o seguinte: sim, de fato, eu riscarei do meu livro o nome daqueles que pecarem contra mim. Então aqui, irmãos, nós criamos um entendimento. O livro da vida, ele é o livro onde vai estar registrados as nossas boas obras, os nossos atos de justiça, que eu vou falar aí numa ministração só para isso. E o nome que é riscado de lá, automaticamente ele vai ser inserido em outro livro, que já já a gente fala sobre ele. Mas está aqui, ó, o que significa livro? Livro é o que? Um documento. Livro é um rolo, um certificado. Vamos usar essa palavra aqui, documento. No mundo espiritual, como que funciona o mundo espiritual? E inclusive para você também entender as minhas orações, que às vezes é meio doida. Quando eu oro por alguém e falo assim: Deus, todo argumento que está no mundo espiritual contra a vida desse irmão ou a vida dessa irmã. O que eu estou citando é porque eu já tenho um entendimento que existe documentos no mundo espiritual com obras, com atitudes escritas. E não só com obras e atitudes escritas, como também sentenças pré-estabelecidas, sejam elas boas ou ruins. Imagina que no mundo espiritual já estava determinado, porque o povo pecou terrivelmente, Deus já queria riscar o nome daquele povo. E o intercessor, ou seja, a pessoa que ora, por isso que é importante você conhecer o profundo da palavra. Então, o intercessor, a pessoa que ora, sabendo disso, Senhor, rasga, como Paulo vai dizer, né? A cédula que era, a palavra cédula é no grego, né? Mas é a mesma palavra para documento, registro. É a mesma coisa, irmão. É um documento que depõe contra eu. Então, quando eu oro, eu falo assim: Senhor, todo argumento que é contra essa pessoa, que talvez essa pessoa mesmo praticou, errou, ou argumentos de demônios que receberam macumba, feitiçaria, bruxaria, oração contrária, reza contrária, tudo isso no mundo espiritual, não é isso aqui, ó, documentos. Tudo está lá. Tudo que depõe contra você e a favor de você está lá. Tudo que vai cooperar para bênçãos e milagres na sua vida está lá, mas tudo que vai cooperar também para a tua destruição está lá. Já está registrado. Então, Deus ele já ia riscar. Na estratégia de oração, quando você ora assim, fala: Senhor, começa a cancelar, então cancela isso, cancela aquilo, outro. Está aqui, Senhor, um documento dizendo que essa enfermidade é para matar essa pessoa, Senhor, mas eu cancelo isso e tal e tal. Você começa a mover o mundo espiritual, porque você é o intercessor, você é um Moisés. Você é um Moisés, você é um protótipo de Moisés, que é um protótipo de Jesus, e Jesus, por isso que inclusive a palavra cristão, né, que é pequeno Cristo, uma das traduções mais simples. Cristão é pequeno Cristo. Nós somos uma réplica bem inferior, no aspecto de Jesus. Porém, Jesus disse o quê? Que se a gente crer, faríamos obras maiores do que Ele, porque Ele diz: eu vou para o meu Pai, vocês vão ficar aqui. Então, vocês que vão ficar aqui, através de vocês, eu vou fazer. Põe a próxima imagem, hein, Lucas, para a gente... O que significa a palavra riscar? Olha lá, irmãos. Risca o meu nome. Mahar é a palavra riscar. Está aqui uma lista de nomes, de um monte de nomes.
E o nome do Peter, coitado do Peter, se tem algum Peter aí assistindo, não é de propósito, foi a inteligência artificial que fez. Está aqui o nome dele riscado. Então imagina essa lista com nomes, vários nomes de pessoas. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. O livro da vida é um memorial, guarda isso na sua cabeça. O livro da vida é um memorial para Deus lembrar de você. Lembrar de te abençoar. Lembrar de honrar você. Todas as coisas boas, as obras de justiça, ofertas, orações, adorações, compromisso, votos, tudo que você fez pela fé, alcançando algo, uma elevação de Deus, uma bênção, uma graça, para você, para outras pessoas, tudo está no livro da vida. E Deus, quando vai... Então, vou usar outra dinâmica, eu não queria nem ir para esse lado dessa ministração, mas já que está indo, vamos lá. Quando você ora aqui na terra, como funcionam esses documentos, esses memoriais? Quando você ora aqui na terra, lá no mundo espiritual, lá no céu, a oração vai ser levada para lá, e aí o anjo vai falar assim para Deus: ó, o Eduardo está clamando lá na terra. Vê se o nome do Eduardo está aí no livro da vida. O que ele fez, o que ele deixou de fazer? Vamos ver o que ele merece. Já que ele está buscando o tribunal de Cristo, já que ele está se apresentando diante de mim, deixa eu ver quais são as obras dele. É basicamente isso. No Antigo Testamento, quando o ser humano não tinha Jesus, muitas vezes, nesse julgamento espiritual, se você não tinha essa prática de Yom Kippur, tudo, você era penalizado muitas vezes. Agora que nós temos Jesus, o próprio Jesus está lá também, dizendo: não, eu sou o advogado do Eduardo, eu estou aqui para defender ele. O Eduardo é assim, 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 assim. Realmente, lá no outro livro está dizendo que ele fez isso, isso, aquilo outro, mas eu morri por ele. Então, não por ele, mas por mim que morri por ele, que paguei o preço por ele. Ele está pedindo essa libertação, ele está pedindo essa prosperidade, ele está pedindo essa porta de emprego, essa saúde, não sei o quê. Então, tem que ser feito por mim, não por ele. Mas como ele aciona isso, então isso vai ser feito. O que a teologia da hipergraça prega é que isso é feito automático, uma vez por todas. É o que eu não acredito. Eu acredito que você tem que acessar, acionar essa justiça, que é orando, buscando, adorando. O que a gente faz, campanhas, propósitos, exercícios de fé, para acionar o que você já ganhou de direito. Mas eles acham que é automático. E a gente sabe que não é. Se a gente não lutar, não perseverar, ou seja, a graça, ela não pode anular o exercício de fé. No dia que a graça anular o seu exercício de fé, isso não é graça. Isso é conto de fada, carochinha. Qualquer um tipo de crônicas aí da vida. Isso não é uma realidade espiritual. A realidade espiritual é o que eu tenho que acessar isso. Eu tenho que provocar isso. E aí eu sempre digo, eu dou o mesmo exemplo. É a mesma coisa, nós que temos aqui um direito como cidadão aqui, reclama do buraco na rua, reclama do não sei o quê, mas não vai lá na prefeitura fazer o quê? Um documento, uma reclamação de que tem um buraco na sua rua. O prefeito vai responder? Não vai, porque ele não foi notificado. O mundo espiritual é do mesmo jeito, irmão. Nós temos que notificar isso. Nós temos que denunciar isso. Nós temos que falar isso no mundo espiritual. Então está aqui a palavra, que é a palavra apagar. Está aqui apagar, significa também destruir, eliminar, abolir, esfregar até apagar, apagar completamente. Então, apagar isso daí. Põe o próximo, Lucas. E aí tem o oposto de apagar, né? Que é escrever. E aí o escrever
Nós vamos até trazer um entendimento melhor dessa palavra aqui, ó, ketubá. Palavra ketubá, que é o contrato de casamento. Quando se casava naquela época também fazia um contrato, que é um registro no mundo espiritual. Está aqui então, agora a lista está diferente. A lista aqui nessa outra imagem, está aqui vários nomes e ele está acrescentando nomes. Ele vai acrescentar mais nomes, ou seja, ele está escrevendo, ele não está riscando. E aí, a palavra katab, que também é a mesma raiz semântica de ketubá, alistar, escrever, registrar. Para quê? Para que eu e você possamos ser lembrados. No Yom Kippur, nesse período, é o período onde a gente quer que Deus se lembre da gente. Se lembre em que sentido? Se lembre para que no próximo ano, bênçãos, milagres, prodígios, maravilhas, tudo que a gente quer, que Deus abençoe, que Deus prospere. Aí, antes de eu passar aqui para o próximo ponto, Deus ele fez uma proposta que eu chamo de proposta indecente para Moisés. Quando o povo pecou e fez o bezerro de ouro, meio que Deus falou assim: olha, sabe, quer saber? Esse povo é coração de pedra, esse povo tem a mente cauterizada, esse povo é de dura cerviz, esse povo é rebelde, esse povo é teimoso, esse povo reclama, esse povo comete pecado. Moisés, o que você acha de eu destruir esse povo, acabar com eles, arrebentar com todo mundo, já que eles não estão apresentando melhora, mudança, não tem fruto de arrependimento, e eu fazer de ti uma grande nação? Imagina, irmão, imagina que proposta, né? Está aqui, ó, Êxodo capítulo 32, versículo 9 e 10, diz assim, ó: e disse mais o Senhor a Moisés: tenham visto a este povo, que és um povo de dura servir. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Foi aí que Moisés disse: não, Senhor, faz isso com eles não, perdoa eles, dá uma chance para eles. Se fosse outro, irmão, e quanto Moisés já não tinha sofrido com aquele povo? Moisés já tinha sofrido, era muito com aquele povo, irmão. Batido cabeça, como a gente fala, quebrado cabeça com aquele povo teimoso, chato, rabugento, povo cabeça de pudim, literalmente. E aí ele poderia falar: rapaz, pensando bem, já que Deus está fazendo uma proposta desse para mim, eu vou pegar. Vai ser da minha família, da minha geração, um povo novo. Mas não. Olha o intercessor, né? Esse é o coração de um pastor, o coração de um líder. É o coração do verdadeiro crente, não é, irmãos? Vale nada, mas eu creio que Deus pode te mudar. Tu hoje me dá raiva, eu creio que um dia tu vai me dar orgulho. Hoje eu quero arrancar teus cabelos, puxar tua orelha e arrancar fora. Mas eu creio que Jesus vai te mudar. Então não presta, não está valendo nada. Mas eu creio que quando Jesus entrar na tua alma, mudar a tua vida, as coisas vão melhorar e tu vai ser outra pessoa. Vai ser uma nova criatura. Irmão, um coração assim é só coração de intercessor. Que é o que está faltando hoje para a igreja, né? Pessoas com este coração. E é difícil, irmão. Não é fácil não. Até eu tem dia que acordo, viu? Querendo chutar umas 3 canelas de crente aí. Nossa. Tanto trabalho que a gente tem, mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo. Pois bem, logo após o bezerro de ouro, nós temos aqui Moisés pedindo perdão. O povo então escapa. O povo então consegue receber essa remissão, porque Moisés vai interceder.
Dentro do entendimento judaico, irmãos, eu vou trazer aqui uma porção para você aqui. O livro da vida, ele é entendido como um livro espiritual, no qual estão escritos os nomes dos justos. Tem que ter uma pregação só para isso. Só para me falar do tal do justos. Que no livro que eu estou escrevendo e em breve vai lançar aí, nos próximos meses, já está lá na editora lá, só esperando o pessoal terminar. Eu falo muito sobre o tzeddik, o justo. E o justo é uma condição espiritual que você recebe diante de Deus. Não é porque você não erra, não peca, não falha. Não. É porque as tuas obras boas, as tuas obras justas, às vezes supera as tuas injustas. O justo na Bíblia, o tzeddik, é a pessoa que faz de tudo para guardar os mandamentos. Mesmo ele tendo dentro dele a yetzerará, a inclinação do coração para o mal. Mesmo ele naquela dualidade, como Paulo tinha, né? O que eu quero fazer que é bom, isso eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, automaticamente eu faço. Mesmo nessa condição, eu mato a minha carne, eu massacro, subjugo o meu velho eu e ainda consigo fazer coisas boas. É isso. A condição de justo, na verdade, é isso. Ou seja, é o que o pentecostal, o crente pentecostal que está me assistindo aí, está cansado de ouvir do seu pastor falar. Nós somos pecadores, a nossa diferença para o mundo é que nós somos pecadores arrependidos. É isso. Pecador todos nós somos. Porém, nós somos pecadores arrependidos, que nós estamos querendo acertar. Não é o cara que está errando, como essa teologia da hipergraça que está colocando na cabeça dos caras. Não, esquece, já está tudo perdoado. Já perdoou até o que vem para o futuro aí. Então, já mete brasa, meu irmão. Isso não vai tirar você da salvação. Só continua dizendo que Jesus é lindo e cheiroso. Esse Jesus lindo e cheiroso tem um tribunal para você. Tem fogo para você também. Cuidado. É outro assunto esse, né? Mas vamos lá. Dentro do entendimento judaico também, a relação no Rosh Hashanah com o livro da vida é muito estreita. Em Rosh Hashanah, ou seja, nos 10 dias que eu estou falando para vocês, acredita-se que Deus abre o livro e escreve nele o destino de cada uma das pessoas e o destino da humanidade. Em Yom Kippur, que é o último dia, que é o 10º dia, irmão, então ele fecha o livro e sela com um julgamento. O nome do fulano de tal está aqui no livro da vida. Quando ele fechar no 10º dia, ele está dando um decreto. Essa pessoa será abençoada com isso, aquilo outro. É basicamente isso. No contexto de Êxodo capítulo 32, o pedido de Moisés dizendo rasga-me ou risca-me do livro da vida, é interpretado pelos rabinos como um ato de solidariedade radical com Israel. Ele está disposto a perder a sua própria posição no mundo vindouro. Olam Rabá, que é a palavra, a expressão usada para mundo vindouro, que no Novo Testamento, na linguagem cristã, é na vida eterna. Ele está disposto a perder as bênçãos, os milagres, para, em troca, Deus dá a remissão, o perdão de pecado para aquele povo. No caso, Deus perdoa o povo, né? No caso, Deus ali perdoa o povo. E isso não aconteceu com Moisés, graças a Deus. Isso mostra que o papel de Moisés como intercessor, ele tem um paralelo e traz também uma consciência no entendimento judaico, que ele realmente é um tzeddik, um justo, que se sacrifica pelo povo. Porque o tzeddik, uma das coisas que ele faz é tzedakah. E a gente vai ter que falar de tzedakah. E tzedakah é obra de justiça. Tzedakah também tem a ver com contribuições financeiras para as pessoas.
Então, automaticamente, quando eu tiro do meu para fazer para os outros, quando eu tenho uma posição que eu poderia prejudicar alguém, mas eu faço o quê? Um benefício para essa pessoa, eu começo a ser listado, então, nessa lista como um tzeddik. Eu começo a alcançar espiritualmente essa condição espiritual de ser considerado um justo. E isso aí a gente vai falar depois. Quem é riscado do livro da vida? Vamos lá. A resposta de Deus no versículo 33, de Êxodo 32, indica que não é Moisés quem define quem será apagado desse livro, mas sim Deus como um justo juiz. O entendimento judaico é que os que pecam gravemente e não se arrependem são riscados do livro da vida. Aí, aqui já abre um outro precedente, um outro entendimento. Amor, pega lá no carro para mim o relógio para me ficar vendo as horas aqui, que eu acho que eu já estou passado demais já. E eu estou na minha tarde aqui ainda. Deixa eu falar para vocês. No entendimento judaico, então, abre-se aqui um precedente. A questão é, eu posso pecar terrivelmente. Posso pecar terrivelmente. Porém, eu tenho que me arrepender. E como que eu me arrependo, então, dentro do entendimento judaico? Eu vou pegar o Rosh Hashanah e vou passar esses dias todos confessando, chorando, afligindo a minha alma, amargurando, falando, Senhor, eu fui um idiota mesmo, eu fui um pecador, eu fui o verme do verme do verme. Como Davi dizia, né? Davi diz, eu sou como um cachorro morto. E cachorro já era um animal impuro, tá, irmão? Dentro do entendimento da época. E um cachorro morto, que era um cachorro em decomposição, mais podre ainda. Ele está falando, eu sou o podre dos podres, Senhor. Me perdoa. Eu estou aqui, diante do teu tribunal, pedindo ao Senhor que me dê mais uma chance, que não me julgue assim. Ou seja, essa condição, essa atitude é que muda tudo, irmão. Porque eu posso ter cometido pecados terríveis, sim, mas eu estou me arrependendo para que eu não possa ser riscado deste livro. Aí, que mais? Tem um comentário aqui de uma, como eu posso falar, de uma literatura judaica. O Rashi, que é um rabino que escreve aí os conteúdos para os judeus, ele diz na Midrash que o livro da vida é o livro dos justos. E alguns desses Midrash, ou desses mandamentos, associam essa passagem com a ideia que há dois livros, aqui essa passagem de de Êxodo capítulo 32, que é o que vai desdobrar depois, inclusive, que é o que vai ter entendimento depois, que ele está dizendo que aqui abre precedente para ter dois tipos de livro, que é o livro da vida e o livro dos mortos, tá? Vamos lá? Outros entendem, isso dentro do pensamento judaico ainda, tá? Que é uma metáfora. Ser apagado é perder a bênção, o mérito espiritual diante de Deus. E também tem uma aplicação litúrgica. Até os dias de hoje, nas orações de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, judeus pedem que o Senhor, que você seja escrito e selado no livro da vida. Dentro das orações deles, eles sempre estão pedindo a Deus a isso, nesse período de Rosh Hashanah. Um resumo geral do que eu falei até aqui. No entendimento judaico, em Êxodo 32, mostra que o livro da vida é um registro espiritual que tem parte da vida diante de Deus. Moisés, ao pedir para ser apagado, demonstra o seu amor para com o povo. Mas Deus responde que só o pecador, que só responde o pecador que está apagado, ou seja, ele só vai sentenciar o pecador, ou o nome do pecador que foi riscado dali.
reforçando a sua ideia de justiça e soberania espiritual. Põe a próxima imagem, hein, Lucas? Aí aqui, irmãos, a pergunta é, aonde que nasceu, que origem foi o Yom Kippur, e por que eles dizem que foi aqui que começou o Yom Kippur, em Êxodo capítulo 32. Aí aqui eu coloquei, irmãos, aqui uma sequência para vocês, de como funcionam as festas judaicas, ou as festas bíblicas que a gente diz. Tem a Páscoa, eu coloquei aqui da Páscoa em diante, eu não vou pegar as outras não. Da Páscoa até primícias é 3 dias, é 3 dias depois, certo? Aí nós temos aqui primícias até Pentecostes, 50 dias. Por isso que o nome é Penta tem a ver com 50. Pentecoste, ou seja, 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa e da primícia vem Pentecostes. E foi em Pentecostes, irmãos, que Moisés recebeu as tábuas da lei. Foi aqui em Pentecostes. Recebeu a Torá, os mandamentos, ele estava lá. Aí quando ele desce, eu estou explicando para você, quando ele desce, ele vai e quebra. Ele quebra, depois ele vai ter que ir lá voltar, mais 40 dias, 40 anos, volta. E aí, esse tempo dele ir e voltar, é que neste intervalo acontece o Yom Kippur. E o Yom Kippur, então, ele está nesse intervalo aqui, depois do Pentecoste. Aí ele quebra, demora mais uns dias, 40 dias e tal. Só sei que da Páscoa até o Yom Kippur, nos dias de hoje, direto, é 177 dias. Mas aí, eu vou explicar aqui, talvez não dá para você ler aqui, vocês estão aí, tanto aqui na igreja como os demais. Aqui nós temos um mapa de como que isso acontece, tá? E eu vou ler aqui no meu esboço. No Pentecostes é entendido na tradução judaica que é o momento que Israel recebe a Torá, lá no Monte Sinai. Falei isso para você. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse segundo ponto, pouco tempo depois Moisés sobe para o monte para receber as tábuas da lei. Aí nós estamos aqui em Êxodo 24, 18. Ele fica 40 dias e 40 noites. Então, depois do Pentecostes, já passou 40 dias e 40. Ao descer, ele encontra o povo e o bezerro de ouro. Certo? No quarto ponto aqui, depois ele intercede novamente e sobe mais 40 dias. Aí tem 80 dias depois. Certo? Aí, não há um dia certinho. O quinto ponto aqui é que a tradição judaica vai dizer que neste ponto, então, a tradição judaica entende que Moisés desce no 10º dia, que é do mês de Tisrei. Quinta-feira nós vamos ter uma palavra para falar sobre por que 10 dias, tá? Você vem que você vai receber muito, Joab. Por que 10 dias? Então Moisés ele vai descer para dizer que Deus perdoou o povo no 10º dia de Tisrei. E aí, então, esse 10º dia do ano novo bíblico é que vai coincidir no quê? No dia do Yom Kippur. E aí é o dia que Deus decide julgar o povo e não destruir eles, perdoar eles. Então, é essa escala que eles entendem que então nasceu o Yom Kippur. E agora, irmãos, para a gente caminhar para o final, põe aí, Lucas, a próxima imagem. Eu vou sair correndo. Queria tanto trazer uma resposta aqui para vocês. Eu não coloquei a última, não. A última, irmãos, aqui é para falar sobre... Então, põe vê aí, Lucas, até na pasta aí tem. Terceira ministração, está escrito aí. Aí vocês vão procurar, então vocês vão achar. Disco C, Yom Kippur. Aí dentro da pasta do Yom Kippur, você vai encontrar aí terceira ministração. E aí nós vamos falar agora sobre o livro da vida do Cordeiro. Porque aí é a forma
cristã de falar do livro da vida do judaísmo, ou seja, da época de Moisés. Isso, então, vai evoluir para se tornar, então, o livro da vida do Cordeiro. Encontrou, Lucas? Vê aí. É esse. Então, aqui nós temos o livro da vida do Cordeiro. Aqui um personagem, Jesus, e aqui tem um cordeiro, então falando que é o livro da vida do Cordeiro, que são as expressões que nós vamos usar. Aí eu vou disparar e ler aqui, não vou nem parar para explicar, para mim falar um negócio no final. Ó, em Filipenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que ajudes, pois, ministrando comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. E aqui Paulo então afirma que os cooperadores que trabalhavam com ele no Evangelho, no ministério, evangelizando, edificando o povo, eles estão já com o nome escrito no livro da vida, porque eles têm essa tarefa de evangelizar. O foco não está no juízo futuro, mas numa certeza presente. A participação no Evangelho já evidencia que o nome deles já estão gravados no livro da vida. Essa inscrição não depende do esforço humano isolado, mas da graça de Deus, segundo Filipenses capítulo 1 e também Efésios capítulo 2. Paulo usa esse termo administrativo da época romana para listar cidadãos, ou cidadãos, né? Que estão com o nome escrito no livro da vida e têm a sua cidadania celestial. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome dele, ou o nome deles, né? O nosso nome, do livro da vida, e confessai o seu nome diante do meu Pai, que está diante dos anjos. Aqui sugere uma atenção escatológica. Há uma possibilidade dos nomes serem riscados, como a gente tem no mesmo entendimento lá de Êxodo capítulo 32, que Deus também dá condições do quê? De ter o nome ou de ter o nome riscado. O mesmo entendimento aqui aparece, só que agora está falando do livro da vida de Deus, e também agora a gente vai falar do livro da vida do Cordeiro, que é aqui, Apocalipse capítulo 13, mas nós vamos chegar lá. Ao que vencer, ou seja, o vencedor, a palavra vencedor é nikal, significa aquele que resiste, aquele que preserva-se em lutar, aquele que triunfa, aquele que resiste, que aguenta as batalhas, né, irmão, do dia a dia. Ele então vai ser presenteado com o nome no livro da vida. Profundidade desse texto que evoca uma prática antiga de um censo de registro civil. Um nome podia ser removido em caso de condenação ou de tradição da cidade. Aqui Cristo amplia a realidade para uma dimensão celestial ou espiritual e determina que a fidelidade garante a permanência no registro espiritual. Ok? Quarto versículo que fala sobre o livro da vida no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus. Eles estavam diante de Deus. E abriram-se livros. Agora começa a mudar, o plural, livros. E abriu outro livro. Entre os livros, abriu outro livro. E como é que é o nome desse outro livro? O livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, plural. Então, há o livros, plural, de pessoas que praticaram, fizeram um monte de coisa, está lá. E existe o livro da vida. Então, ele vai diferenciar uma coisa da outra. Pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Uma coisa aqui é o julgamento final
dentro da escatologia e do entendimento cristão. Outra coisa que a gente consegue entender, há uma diferença entre livros. Primeiro, livro das obras, registro de tudo que o homem fez. Livro da vida, registro dos que pertencem ao Cordeiro, aos que pertencem a Deus, que fizeram boas obras. É um julgamento duplo aqui, ao mesmo tempo está julgando um, está julgando o outro. Quem não está no livro da vida, condenado. Apocalipse 20, versículo 15. Quem está e não é julgado, quem está não é julgado apenas pelas obras, mas pela graça de Cristo. A palavra julgados, eles foram julgados, que é a palavra crino, significa separar, distinguir, julgar, chegar a uma decisão, chegar a um veredito, seja bom ou seja ruim. A palavra usada normalmente para veredito, para escolha e para distinção, separar quem é e quem não é. Muito usado também por um filósofo muito conhecido chamado Homero. Homero usa, inclusive no contexto da separação do joio e do trigo. Ele fala isso na Ilíada, um manual aí de filosofia muito conhecido. No versículo 5, na página 501, ele fala sobre isso. E a aplicação que ele usa lá é para distinguir, escolher, dar opinião, julgar, todas essas coisas também. Que mais? Vou pular algumas coisas aqui para a gente chegar no final. Vou pular aqui umas folhas aqui e vou logo para o versículo do capítulo 13 de Apocalipse. Nomes riscados. Olha, porque você vê que tanto no Antigo Testamento como no Novo, o entendimento é parecido. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 até o versículo 8 diz assim, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, grandes coisas e grandes blasfêmias. E deu-se poder para agir por 42 meses. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e de todo o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e Deus-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-no todos os habitantes da terra, cujo nome deles não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui está falando de um povo que abriu a boca para xingar, para falar contra o nome de Deus, para blasfemar, para fazer guerra contra os crentes, para perseguir crente, para cancelar crente, tudo isso. Fizeram todo esse reboliço. E eles todos, eles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o nome deles não foi achado. Então aí surge o termo, livro da vida do Cordeiro. Muda, ou seja, faz uma ampliação. E aí, eu tenho aqui Salmo 69, Antigo Testamento novamente, vai dizer o seguinte, uma passagem bem bacana. Versículo 24 e versículo 20, até o versículo 29. Despeja sobre eles a tua ira justa, que o teu furor ardente os alcance, que sejam destruídos seus palácios, e que fique deserta as suas tendas, pois tem prazer em perseguir a quem tu punistes, e acrescenta dor sofrimento a quem feristes. Agrega iniquidade à iniquidade deles, para que não mereçam usufruir da tua justiça, que tenham os seus nomes apagados do livro da vida, e jamais sejam inscritos entre os justos novamente. Quanto a mim, grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus, a tua salvação há
de me elevar acima de qualquer sofrimento. Explicação rápida sobre Salmo 69. O contexto é um salmo messiânico de Davi, que expressa o sofrimento, a perseguição, e a perseguição inclusive injusta, apontando também para Cristo, que sofre as mesmas mazelas. Juízo de Deus, segundo ponto. Davi pede que os ímpios sejam punidos pela sua iniquidade, pelos seus pecados, que os ímpios que persistem na maldade experimentem a ira divina de Deus. Terceiro ponto, o livro da vida aqui aparece como o registro dos justos, como a gente já falou, né, irmão, anteriormente. Ser escrito é estar na aliança, é receber a proteção da vida. Ser apagado é a exclusão do povo de Deus, a perda da bênção e do destino das coisas boas, é estar debaixo de juízo ruim. Quarto ponto que eu anotei aqui sobre a explicação do Salmo 69 é: enquanto os ímpios são riscados, Deus traz ali o registro para os justos. E no caso aqui, Davi busca ser preservado. Ele diz: quanto a mim, grande é a minha aflição, protege-me, ó Deus, e a tua salvação há de me elevar. Aí, irmãos, eu vou finalizar dizendo o seguinte: duas perguntas, porque sempre vai ficar subentendido, sempre. E aí, pastor, qual dessas duas escolas ou desses dois alimentos eu tenho que me alimentar? Ou eu pego o entendimento judaico e declaro assim, ó, vou passar o Yom Kippur, vou fazer tudo isso, vou me arrepender, vou me aquebrantar, para Deus me dar a honra de ter o nome escrito no livro da vida, Ele lembrar de mim no próximo ano e dar sentenças de bênçãos e de vitórias na minha vida terrena. Ou, o outro lado, cristianismo. A mesma coisa, vou buscar, vou me humilhar, vou aceitar Jesus, vou arrepender dos meus pecados, para Jesus me dar, não aqui na terra, porque a maioria dos crentes acha que, né? Não, na vida eterna. Aí a gente volta naquela raiz cristã antiga, de que o crente não merece nada aqui, o que a gente tem para ganhar só no mundo espiritual, na vida vindoura, na eternidade. Aí a gente fica dividido, não é, entre essas duas coisas. Qual é o meu consenso? Que eu posso extrair das duas revelações. Tanto eu quero bênçãos para a minha vida, e aqui bênçãos terrenas, como também coisas que vão vir na minha vida eterna, na vida celestial. Ou seja, automaticamente quando você exclui a revelação de que no Yom Kippur Deus pode sentenciar a sua vida por mais um ano com bênçãos, eu quero trocar essa porque a de Cristo é superior, a de Cristo é eterna. Aí tu está dizendo o que no mundo espiritual? Não, eu só quero receber alguma coisa quando eu chegar lá no céu, quando eu morrer, sei lá. Bobeira é essa, irmão. Se eu tenho as duas opções, se eu posso beber dessas duas revelações, porque ambas estão vindo do próprio Eterno, do próprio Deus. Se está vindo do próprio Deus, da mesma fonte, como é que eu não vou beber delas? Não, porque um é do novo, outro é do antigo. Não, é nova aliança, antiga aliança. Se a gente começar com isso, a gente chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. Então a gente pode nem ler mais Salmo 91, a gente não pode, porque é da antiga aliança. Não vou nem ler, que eu já estou na nova mesmo. Aí eu fiz uma pergunta para o chat GPT, que disse que é o mais inteligente, né? Olha a pergunta que eu fiz para ele em relação a isso. Que o chat GPT, ele armazena tudo que já foi escrito sobre tudo, no caso aqui é teologia e judaísmo. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: o livro da vida, e no chat GPT você também tem que ser inteligente, para ele te dar respostas inteligentes, tem isso também, tá?
O livro da vida, segundo o judaísmo, os nomes estão escritos para Deus lembrar dessa pessoa no próximo ano. No entendimento do cristianismo, é para lembrar do nome dessa pessoa, da vida dessa pessoa, para a eternidade. Olha a minha pergunta. O modelo de pensamento cristão... Acabou, Lucas. E na hora. O modelo de pensamento cristão seria então uma evolução ou uma nova interpretação sobre o livro da vida e sobre esse período do Yom Kippur. Sabe o que ele me respondeu? Um monte de coisa. Ele disse assim, no judaísmo o livro da vida é aberto no Rosh Hashanah, selado no Yom Kippur, que é o que eu estou falando para você. No primeiro dia, abre, no 10º dia, fecha. Ali estão escritos o nome dos justos, ou seja, vida e bênçãos. E os ímpios, para a morte e para juízo. A chave é uma linguagem anual ligada à vida neste mundo, que tem a ver com saúde, com prosperidade, com longevidade. A finalidade é um memorial diante de Deus, para lembrar-se, ou seja, zakar, o bicho é tão inteligente, vai ter as palavras hebraicas, zakar, que é lembrar, que é trazer a lembrança, que é memória. Lembrar no próximo ciclo, ou seja, no próximo ano. Dentro do cristianismo, ele diz, o livro da vida é chamado do livro da vida do Cordeiro. Não é apenas um registro anual, mas é um registro eterno para os que foram remidos por Cristo. A finalidade disso é determinar o destino final para esses crentes. Apocalipse 20, do versículo 12 ao 15. Aqui Deus não lembra por um ano, mas ele mantém por toda a eternidade o nome da pessoa. Comparações teológicas. No judaísmo, a inscrição é igual ao quê? Vida e bênção neste mundo e no ano seguinte. No cristianismo, a inscrição do nome, o nome está no livro da vida, representa o quê? Vida eterna no mundo vindouro. Evolução ou nova interpretação? Ele pegou a minha pergunta, essa minha pergunta. Ele diz, evolução, no Novo Testamento apresenta-se como um desdobramento natural da revelação hebraica. O conceito cresce de bênção anual para um destino eterno. É o mesmo livro da vida, porém, a amplitude disso é maior. Uma nova interpretação também pode ser visto como uma releitura cristocêntrica. A igreja primitiva reinterpretou a liturgia judaica do Rosh Hashanah e Yom Kippur à luz da obra de Cristo, que é o sacrifício definitivo. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Aí, quando ele me deu essas respostas, eu fiz uma outra pergunta para ele. E a outra pergunta era, então, essa resposta que você me deu, eu posso mesclar essas duas revelações, que é o que eu estava querendo falar aqui para você, né? Eu disse assim, eu perguntei para ele o seguinte, quando ele me deu a resposta. Mas os cristãos do primeiro século queriam participar apenas das bênçãos eternas, que tem a ver também com a terra? Há algum indício na história, na Bíblia e na história geral? Quando eu perguntei isso para ele, ele me deu. Cristão do primeiro século acreditavam em céu na terra. No judaísmo do segundo templo, a espera era bem concreta. Não só céus após a morte, mas também a restauração da terra. A justiça em Israel, vitória sobre os inimigos e reinado messiânico. Olha a linha de interpretação dele, irmão. Os primeiros cristãos, como judeus, eles carregavam também esse horizonte de revelações. A diferença é que eles acreditavam em tudo isso
que tudo isso ia se cumprir em Jesus. Segundo ponto, em Mateus capítulo 5, aí ele ainda vai dar um show de Bíblia. Ele vai dar um show de Bíblia. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí ele está querendo dizer assim, ó, que o cristão do primeiro e do segundo século, ele não fica preso na mentalidade que as bênçãos vão ser eternas quando eu chegar lá, não. Ele sabe que existem bênçãos para agora também, para hoje também, que Deus pode liberar agora, que é isso que ele vai me explicar aqui com um monte de versículo. A terra aqui é literalmente o solo, a terra, ele dá a palavra grega aqui, que é a palavra ger, mas também ele usa para o mundo vindouro, é um eco do Salmo 37, no versículo 11, que mostra essa chave de expectativa terrena, a restauração e a posse da terra. Segundo ponto, em Atos capítulo 1, versículo 6, está escrito: o Senhor restaurará tu neste tempo, ó Israel. Os discípulos, já após a ressurreição de Jesus, ainda esperavam a restauração de Israel no sentido político e territorial. É diferente daqueles crentes que só querem ir para o céu. Eu vou morar no céu, estou desesperado, não quero mais nada aqui nessa terra. Não, irmão, vai ter coisas ainda que Deus vai fazer aqui nessa terra, vai restaurar a terra. Jesus não nega isso, apenas desloca o quando isso vai acontecer, né? Para a autoridade do Pai. O versículo 7 diz que só o Pai sabe quando vai acontecer isso. Aí ele diz mais, terceiro ponto, em Romanos capítulo 8, no versículo 19 a 23, está dizendo assim, ó, a criação será libertada, enquanto a adoração, a redenção do nosso corpo. Aqui ele está dizendo, a espera é cósmica, ou melhor, a esperança é cósmica, inclui a terra e toda a criação, não apenas almas que vão para o céu. Outro ponto que ele me deu aqui, quarto ponto, Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3, e vi novos céus e nova terra, e Deus habitará com eles. A visão final é Deus descendo para uma terra renovada. Não é uma fuga da terra, não estou indo embora da terra, é uma terra restaurada, aonde os céus vai se unir à terra, vai ser uma coisa só. E aí ele vai me dar então o terceiro e último ponto que eu perguntei para ele. E na história, quem é que falou sobre isso? Quem é que citou sobre isso? Aí ele diz assim, indícios históricos, ou seja, fora da Bíblia. O historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, descreve que os judeus esperavam não só as bênçãos espirituais, mas também a vitória terrena contra os seus opressores em Roma. Nos manuscritos de Qumran, ou seja, do Mar Morto, falam de uma guerra final e de uma herança na terra para os filhos da luz. Uma herança na terra, coisa que nós vamos receber na terra. Os pais da igreja primitiva, século II, Papias, citado por Eusébio, dizia que haverá um reino messiânico literal na terra, com abundância de paz. Irineu, outro cara aí, que escreveu muito, inclusive, contra a heresia, lá no seu livro, no seu documento, na página 32, entre a página 36, ele ensina sobre o reinado milenar de Cristo com uma terra renovada. O resumo, ele fala, o cristão do primeiro século esperava por bênçãos eternas, ou seja, vida após a morte com Deus, mas também em vidas terrenas, restauração da criação, justiça e nova terra. Aí ele vai me dar todas as passagens e as fontes aqui do que ele me citou e eu não vou citar. Finalizei. Creio no quê? Eu creio, irmão, que você mesmo sendo um cristão, eu dei essa volta toda para falar, eu mesmo creio que você como um cristão pode fazer o Yom Kippur,
pode se colocar diante de Deus nesses 10 dias, pode falar para Deus: Senhor, me dá um ano, esse ano novo bíblico que vai chegar aí agora, o Senhor pode garantir para mim aí grandes bênçãos, grandes vitórias, para a minha vida terrena. Eu creio, porque não só bênçãos terrenas, irmãos, mas nós iremos receber bênçãos espirituais na eternidade. Então, se você estava naquela dualidade, se eu pratico, eu sou cristão, se eu não sou, saiba disso. Então, você percebe que o que aconteceu agora com o entendimento judaico, com os apóstolos, foi uma evolução, foi ampliado isso. E agora não só coisas que eu posso receber para o ano que vem, mas coisas que serão eternas na minha vida. E por que não buscar? Quem é que te diz que você tem que ficar só esperando o que vem lá no céu? Eu vou esperar a eternidade para mim desfrutar das bênçãos. Não, você pode começar a desfrutar aqui agora. Uma cura, um milagre, uma prosperidade, uma porta que vai abrir, um filho, um parente que vai ser restaurado, transformado, tudo você pode viver aqui na terra também. É lógico que isso é insignificante perto do que Deus tem para você no mundo vindouro, na eternidade. Significante. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Meu Deus. Vem, amada. Vem. Vou deixar para orar depois, no final, porque senão o tempo não dá. Graça e paz, amém? Quantos foram edificados pela essa palavra? Palavra não, né? Aulas e aulas. Hoje eu vou dar a palavra de oferta, vou ser breve, dado o horário. Com base em Mateus 6, versículo 21, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não precisa nem esticar muito sobre essa palavra, ela já foi dita aqui várias vezes. Mas eu queria convidar vocês a adorar ao Senhor hoje também com as suas ofertas. E como a gente está falando de Yom Kippur, eu quis também trazer uma reflexão voltada para a oferta, que assim como o povo se posicionava diante de Deus em arrependimento e consagração, oferecendo sacrifícios e entrega, eu quero que você entenda que hoje a sua oferta também faz parte desse posicionamento espiritual. Não como forma de barganha e nem por obrigação, mas como uma expressão de um coração rendido na presença do Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé. O Vitor está ali com o QR Code, os envelopes e a maquininha também, para você ofertar da melhor forma. E queria te convidar a orar e declarar ao Senhor que tudo que você tem vem dele, tudo que você vem dele também. Se render aos pés do Senhor em forma de adoração e obediência. Amém? Então vamos orar pelas ofertas. Senhor, hoje nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai. Nos rendemos aos Seus pés em forma de louvor e adoração. Receba, Pai, cada uma dessas ofertas como sementes no mundo espiritual, que elas venham falar, que elas venham frutificar e multiplicar, Senhor, na vida de cada um. Receba, meu Pai, cada oferta com cheiro de suavidade, em louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Quem vai falar aqui? Glória a Deus. Vamos contribuir, vamos plantar a semente e agora nós vamos falar sobre a nova aliança. Aqui no aplicativo da Bíblia é engraçado, né? Aqui está escrito assim: como celebrar a ceia do Senhor.
É basicamente um tutorial aqui para vocês. 1 Coríntios 11, 23, vamos ler? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, no 24, e logo após havia dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebestes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que bebeste deste pão e comer deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Eu gosto muito de vir aqui falar sobre a ceia e sobre a morte de Jesus, que Ele entregou a vida para nós estarmos aqui hoje, para nós nos ter a vida que nós temos hoje. Então, nós devemos fazer isso todas as vezes que nós se lembrar dele. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos estender nossas mãos e em direção aqui ao corpo e ao sangue. Pai, que o Senhor